Olá a todos, meu nome é Daniel Binotti e eu vou apresentar um pouco sobre as partes de inovação no setor de manejo e inventário florestal. Eu vou passar rapidamente por várias inovações, só a título de curiosidade, das maiores aplicações nos setores florestais e agrícolas em geral, que podem ou que desencadeiam uma série de novos trabalhos e pesquisas a partir daí. Ok? Vai ter meu contato na apresentação, qualquer coisa entre em contato pelo site do Neuro ou com o Daniel mesmo, que nós podemos demonstrar bastante nessas inovações para o setor e a forma de utilização dos mesmos. Eu vou passar para a apresentação aqui. Então, o Daniel pediu para que eu falasse um pouco sobre inovações em mensuração e manejo florestal. É um tema que eu já trabalho há algum tempo. Meu nome é, como eu já falei no início da apresentação, meu nome é Daniel Binotti, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da DAP Engenharia Florestal. Há algum tempo, a DAP Engenharia Florestal é uma empresa de base tecnológica que foi incubada no CENTEB do UFV e já tem mais de 10 anos de trabalho e experiência no setor de desenvolvimento de pesquisa e inovação aplicada. Por ser uma empresa de base tecnológica, na sua missão, ou seja, no seu DNA, já vem pautado a questão de desenvolvimento, de inovação, de gerar, já vem nesse cerne da empresa, o desenvolvimento de soluções voltadas para inovação ou voltadas para a geração de novas tecnologias para o setor. A missão da empresa, como nós podemos ver, é desenvolver para o setor florestal soluções inovadoras, ou seja, trazer inovação, tentando sempre otimizar os recursos que estão disponíveis, tanto humanos, financeiros quanto naturais, para a geração ou para o desenvolvimento de conhecimento ou para a tomada de decisão, como é na maioria dos casos. Atualmente a empresa trabalha e tem suas tecnologias difundidas em mais de 1 milhão de hectares de florestas plantadas no país. E esse número é um pouco subestimado porque diversas nossas tecnologias foram difundidas e distribuídas gratuitamente no setor, o que foge um pouco o controle dessa quantidade diária, mas o importante é que demonstrar com isso que as tecnologias são usadas largamente no setor em diversos ramos, tanto da área florestal como agrícolas em geral. Essas aplicações também surgem ou são utilizadas em áreas como telecomunicações, a Petrobras, a Vale e empresas de grande porte utilizam muitas das nossas tecnologias desenvolvidas pela DAP. E a principal inovação da DAP, da engenharia aplicada à engenharia florestal, é a utilização da inteligência artificial. Inteligência artificial por si é uma característica ou é uma tecnologia, uma ciência, vamos dizer assim, extremamente complicada de se conceituar. É tentar, na verdade, simular a inteligência. Simular a inteligência é um negócio meio complicado, muito pelo foco do que é inteligência. O que é inteligência? O que nós vamos dizer ser essa inteligência? O que é isso? Por exemplo, uma formiga por si só não é um ser inteligente. Você não consegue validar ou ver inteligência numa formiga. Mas um formigueiro em si apresenta um comportamento extremamente inteligente. A abelha também, por exemplo. Uma abelha em si você não consegue avaliar que ela tem um grau de inteligência muito avançado. Mas uma colmeia apresenta uma organização, uma inteligência que é algo fantástico. Então, a inteligência por si só já é uma coisa complicada de se conceituar, mas um conceito básico é tentar simular a inteligência existente nos seres vivos ou apresentada por alguns mecanismos
em computadores e máquinas a fim de resolver problemas que os seres humanos não conseguem resolver tão facilmente. E uma das principais técnicas de inteligência artificial utilizadas são as redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais é uma técnica, na verdade, que tenta simular o conhecimento existente no sistema nervoso ou nas redes neurais dos seres vivos em geral. Essa definição mais clássica de redes neurais artificiais, que é uma técnica inspirada no funcionamento do cérebro, onde neurônios artificiais são conectados em redes e são capazes de aprender e generalizar. Essa é uma definição muito romântica, digamos assim, porque tentar imitar o cérebro e gerar neurônios artificiais é algo bem complicado, é algo bem difícil de ser feito. Então nós partimos para uma definição mais realista ou mais matemática de redes neurais, que é uma técnica de aproximação de funções por regressões não lineares e lineares até. Então é uma técnica que vai fazer o possível para aproximar funções e para gerar ou fazer essa estimação por regressões não lineares. Então é uma técnica puramente matemática de aplicação. Não tem nada de outro mundo, não tem nada de caixa preta, não tem nada de mistério. É uma técnica matemática, puramente matemática. Por isso, às vezes, ela causa um pouco de medo, um pouco de espanto na sua utilização. Porque o seu conhecimento, o conhecimento da técnica em si, exige um estudo aprofundado de matemática e técnicas de regressão para aplicar e gerar utilizar essa ferramenta. As principais características dessas redes neurais artificiais são essas listadas aí. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. A principal, capacidade de aprender e generalizar. É uma questão muito importante da técnica, porque é a capacidade de aprender com um conjunto de dados e a partir desse extrapolar para os demais. Aprender a relação entre as variáveis, ou seja, aprender o que os dados estão mostrando, ou extrair a informação dos dados e generalizar para um conjunto de dados que ele nunca viu, ou um conjunto de dados inexistentes. Tolerância a ruídos nos dados, ou seja, tolerância a medições equivocadas, dados outliers, erros de equipamento, todas essas questões que na modelagem matemática tradicional nós teríamos que fazer um filtro grande nos dados. Com as redes neurais artificiais não precisamos preocupar com isso. Ela mesma se encarrega de limpar esse dado, de tirar esse ruído nos dados. Ela apresenta uma superioridade muito grande com relação às estimativas de modelo de regressão. Ou seja, tudo que é feito com regressão eu consigo fazer com as redes neurais artificiais e eu tenho uma superioridade com isso. A superioridade se vale por essas duas outras características. Eu consigo modelar a diversidade, diversas variáveis no caso, com relações não lineares, então eu não preciso conhecer muito bem a relação entre as variáveis. O modelo de redes ou a técnica de redes neurais se encarrega de fazer isso para mim. E eu posso considerar variáveis categóricas. Variáveis categóricas são variáveis qualitativas no meu modelo matemático. Então, no meu modelo matemático, eu posso entrar alguma qualidade do meu sistema. Por exemplo, se eu quiser modelar o crescimento e produção ou a produtividade de uma floresta, eu posso considerar a idade do povoamento, os volumes de inventário, mas posso considerar algumas variáveis qualitativas. Quais são essas variáveis qualitativas? Sol, textura do solo, tipo de clone, tipo, espaçamento, projeto, declividade do terreno, entre outras características que não são numéricas, eu consigo utilizar nesses modelos matemáticos para resolver esse problema. Então, essas duas características, a capacidade de modelar variáveis não lineares
e considerar variáveis categóricas no modelo é o que garante a superioridade com relação aos modelos de regressão tradicionais, ou as modelagens tradicionais. E como eu falei, é uma técnica basicamente de aproximação de funções. Aproximação de funções é algo que nós fazemos com uma certa frequência no setor florestal, mas às vezes a gente não conhece por esse nome. Imagina que eu tenho duas variáveis, y e x, e eu quero explicar y em função de x. E eu tenho esse conjunto de observações. Aproximar uma função é o que? Eu mostrar esse par de entradas e saídas, ou seja, entrada x, saída y, e o modelo ou o sistema vai gerar o modelo matemático que faz isso. Então essa é uma grande vantagem das redes. Eu simplesmente mostro o que é entrada e o que é saída no meu modelo matemático e ele se encarrega de gerar a função desconhecida que descreve aquele resultado. Por exemplo, eu quero estimar a densidade da madeira posto-fábrica em função do índice local, da precipitação, da pluviosidade, do relevo, de variáveis EDAFO e variáveis climáticas, temperatura média, e outras coisas. Eu simplesmente mostro essas variáveis para ela, falo, olha, eu quero que a saída seja a densidade, e minha estimativa inicial, os meus valores iniciais são solo, clima, relevo, textura, etc. E o modelo se encarrega, ou as redes neurais em si se carregam de gerar a função que descreve esse modelo, que descreve esse comportamento. Por ser um sistema, uma tecnologia computacional, foi desenvolvido um sistema para aplicar a aplicação das redes neurais artificiais, tanto a geração quanto a aplicação. Existem diversos outros modelos, outros sistemas que fazem essa aplicação. Quando nós desenvolvemos um sistema, a DAP desenvolveu juntamente com o professor L. Garcia e outros professores, o Neuro, que é um sistema gratuito utilizado para aplicação de redes neurais. A vantagem é que ele é extremamente simples para fazer a modelagem matemática usar as redes neurais artificiais. Por exemplo, esse exemplo que estou mostrando no slide, você tem o volume da árvore, altura, DAP e clone. No caso, nós teríamos que construir um modelo para estimar o volume em função da DAP, altura e do clone. Aqui são 20 e tantos clones, então eu teria que ajustar um Schumacher-Ralph para cada, ou um outro modelo volumétrico qualquer, sem ser o Schumacher-Ralph, H, qualquer outro, para cada um desses clones e avaliar qual desses é o melhor modelo e gerar a solução. Com o sistema de redes e o Neuro, basicamente, eu simplesmente, essa aqui é uma outra tela do Neuro, onde você escolhe a variável, eu simplesmente marco o que é a saída do sistema, o que são entradas quantitativas, ou seja, DAP e altura, e o que é entrada qualitativa, clone. E o sistema se encarrega de gerar um modelo matemático que descreve o volume da árvore em função de DAP, altura e clone. Então, basicamente isso. Qualquer outra variável que eu queira usar é simplesmente importar o arquivo aqui e selecionar as variáveis e ele gera um modelo matemático no qualquer coisa que eu quiser fazer. É simples assim, extremamente fácil essa utilização do sistema e da modelagem matemática através de redes neurais artificiais. Tá certo? Por que utilizar uma técnica de inteligência artificial extremamente inovadora ou extremamente complexa, se os modelos que nós temos, tanto o modelo de regressão ou outros modelos, são suficientemente bons para gerar estimativas? Simplesmente trocar a ferramenta por uma melhoria pouco significativa nas estimativas ou até um pouco melhor nas estimativas não é viável. Por exemplo, não tem por que eu trocar um modelo de Schumacher-Ralph por uma rede, um sistema mais complexo. Você vai mudar todo o sistema da empresa ou todo o conhecimento que você tem por algo novo que vai te dar um ganho muito pouco. Ou a utilização de redes, ela se convém por esses três princípios aqui, ou essa visão. Você vai ter uma melhoria nas estimativas muito pequena, ou
ou fazer um ganho de melhoria na estimativa simplesmente por trocar a ferramenta, nós não acreditamos que compense. Mas você mantém a mesma qualidade das estimativas, que é algo fácil ou algo que já atende o seu critério, ou já atende a empresa, ou já atende qualquer órgão ambiental que precise dessas estimativas, só que você começa a reduzir o número de amostras de campo, o que dá uma redução muito grande de custo. Então, se você tem um modelo volumétrico que você cuba 100 árvores e você tem uma estimativa boa, você continua cubando as 100 árvores e muda para as redes neurais e aumenta a melhoria da estimativa. Eu acho que não é viável, porque a estimativa que você tem com o modelo volumétrico já é suficientemente boa. Então é melhor você passar das 100 árvores para umas 30 árvores, mantendo a mesma tecnologia, ou seja, reduzindo muito o custo de coleta dessa informação em campo. E eu vou mostrar agora alguns exemplos da aplicação de redes neurais artificiais e como elas podem ser usadas para redução de custos. Primeiro, a mensuração de altura, ou seja, o procedimento tradicional de inventário. Nós temos que medir algumas alturas em campo e medir também algumas alturas dominantes, geralmente é utilizado. Quando você vai em campo, lança uma parcela e mede as 10 primeiras alturas, ou geralmente 7 primeiras, ou primeira linha das árvores daquela parcela, e depois observa as dominantes. E após essa medição, você ajusta um modelo, ou é ajustado um modelo, geralmente o modelo tradicional é esse, LN da altura total, inverso do DAP, LN da altura dominante, geralmente nós ajustamos, para estimar a altura das demais árvores do povoamento que não foram medidas. Então você mede 10 e estima o resto das alturas do plantio. É o que geralmente é utilizado. Aquilo que eu falei, nós poderíamos continuar medindo as 10 alturas e melhorar a estimativa desse modelo, ou gerar uma estimativa melhor no lugar desse modelo, ou passar a medir 3 alturas sem medir dominante e usar um único modelo para a floresta inteira, que vai dar um lucro muito grande, um ganho de eficiência na casa dos 30% a 40%. Então uma equipe de inventário vai em campo e não vai medir mais 10 parcelas, 10 árvores, mais as 5 dominantes, 15 árvores. Ele vai medir só 3 árvores, a altura de 3 árvores, e vai ter um ganho fantástico na velocidade de coleta da informação em campo. E você vai olhar, mas vai diminuir muito a precisão. Não. Aqui é uma comparação por um extrato só, para ficar mais fácil de visualizar. O método tradicional de coleta de dados em campo, ou seja, as 10 alturas mais as 5 dominantes, ajustado aquele modelo LN da altura total em função do inverso do DAP LN da altura dominante. Aqui eu tenho o resíduo em função do DAP. Então você vê que o modelo tem um ajuste muito bom, os resíduos na casa dos 10%, exceto um outlier ou outro aqui, que gerou uma estimativa muito boa. Aqui, com as redes neurais artificiais, agora eu não usei as 10 alturas, eu usei só 3. Então a estimativa, usando 3 alturas, aplicando nas outras alturas que foram medidas em campo. Então, usando 10 alturas, usando 3 alturas, resíduo em função do DAP. Novamente eu vejo que os gráficos são completamente idênticos. Não a dispersão dos resíduos, não as estimativas, mas a forma do gráfico é muito parecido. Então você tem a dispersão na casa dos 10% e a dispersão na casa dos 10%. Aqui com 3, aqui com 10. Isso dá uma redução muito grande nos valores estimados, no tempo que você gasta para fazer essa medição em campo. Aquilo ali é só um exemplo aqui, uma comparação muito maior em nível de projeto, ou seja, áreas em torno de 500 a 1.000, 2.000 hectares de florestas plantadas. Então aqui eu tenho a altura observada, essa barra mais escura, média das alturas observadas, de cada um aqui na verdade 7 projetos para demonstração. A altura observada, a altura estimada por RNA, barra mais escurinha, o modelo psométrico tradicional aqui no fundo. Você vê que às vezes medindo mais alturas você tem um erro maior do que medindo 3 alturas.
Isso porque o modelo consegue aprender com as relações de outras variáveis, de outros projetos, que é um ganho muito grande nas redes neurais artificiais. Okay? A utilização dessa ferramenta para redução de custos dá um ganho em cerca de 30% no inventário florestal contínuo. Esse ganho é muito maior se você for olhar o ganho no inventário pré-corte, onde a equipe tem que andar menos em média, bem mais parcelas por dia. Você consegue ganhar no inventário pré-corte 4, 5 parcelas por equipe dia. No inventário contínuo você tem um ganho de 30, 35% no número de parcelas medidas. Então a redução de custo é algo muito significativo só com isso. Simplesmente você vai lá e vai parar de medir e vai mudar sua técnica de processamento de dados em escritório. Ok? A segunda alternativa é a redução de cubagens. O método tradicional, eu geralmente vou a campo e vou cubar de 100 a 150 aves, geralmente menos, ou algo muito parecido com isso no final do horizonte. Então eu vou cubar de 5 a 6 aves por classe de diâmetro de 2 centímetros. Geralmente é essa a alternativa usada. Eu vou derrubar a árvore, vou medir ela. Primeiro eu vou chegar, vou encontrar a árvore, vou medir a altura, o DAP, vou derrubar a árvore, vou abater essa árvore e vou medir diversas posições. Geralmente 0 a 0,10 a altura de corte, meio, 1 metro de altura, 2 metros e de 2 em 2 metros até o final da árvore. 1 metro de cubagem absoluta. Então, eu poderia continuar com esse mesmo método de amostragem e simplesmente melhorar, precisando das estimativas ou fazer o que eu falei. Eu vou parar de medir 100 árvores ou 6 árvores por classe de diâmetro e vou passar a medir somente uma árvore por classe de diâmetro. As demais árvores eu vou simplesmente cubar elas até 2 metros de altura. Essa é uma ideia já antiga do professor Aleixo, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aonde ele testa diversas combinações para fazer isso. Até que posição, ou quais posições, até 2 metros ou até 4 metros, eu vou medir a árvore e estimar o volume dela com precisão muito maior do que precisar, ou sem precisar bater essa árvore e fazer a cubagem. A inovação foi aplicar redes neurais para fazer essa estimativa. Então agora eu vou estimar o volume total da árvore com precisão muito grande em função das medidas até 2 metros de altura dessa árvore. Porque a maior variação do volume da árvore encontra nessa primeira tora até 2 metros. Okay? Então, medindo isso em campo, eu já resolvo o problema. Vou lá, cubo só uma, a fim de treinar o meu modelo, de gerar a minha rede. Depois eu vou no campo e simplesmente meço essas árvores até 2 metros. Se eu for fazer uma comparação, vou pegar só esse gráfico aqui para demonstrar, na verdade é o resíduo em função do volume da árvore. Se eu for analisar em histograma de erro na classe de 5% de classe, eu vou ver que 80% está na classe de mais ou menos 2,5% de erro. Então, é uma ferramenta muito útil para isso. É melhor do que às vezes você cubar muitas árvores e ter um erro de medição que é muito grande e que você às vezes não consegue contabilizar. Okay? Nesse processo a redução do custo por estático chega na casa de 60%, porque ao invés de você abater 6 árvores, você vai abater uma ou 2 árvores, dependendo do caso, e vai medir as outras árvores em pé. Então, às vezes você conseguia bater 10, 12 árvores por dia, você vai conseguir bater às vezes 10, 12 árvores por dia, mas você vai fechar um extrato num dia, coisa que às vezes você demoraria 3 ou 4 dias para fazer. Ok? Além de gerar ou de melhoria nas estimativas, a vantagem das redes neurais artificiais é poder estimar coisas utilizando variáveis não lineares e categóricas, onde a modelagem estatística é muito complicada. Uma dessas aplicações é a estimação da densidade da madeira posto-fábrica. Então eu vou estimar a densidade dessa madeira posto-fábrica em função de diversas características. Por exemplo, variáveis ambientais, taxa de crescimento, fatores operacionais, ou seja, tudo isso interfere diretamente na densidade da madeira.
Então, eu vou gerar um modelo que considere essas variáveis, seja algo que é extremamente complicado ou complexo de se fazer utilizando a modelagem matemática tradicional. Aqui, por exemplo, na aplicação desse modelo, eu tenho a densidade, quilogramas por metro cúbico, e diversas fazendas. Olha a precisão da estimativa. Ou seja, eu tenho as estimativas muito próximas do real, dos valores reais de densidade, algo que era muito complicado de ser feito. Então, e vale lembrar que cada uma dessas fazendas, a relação observada estimada, cada uma dessas fazendas tem uma variabilidade muito grande de clones, espaçamentos, regime de manejo, N outras coisas que interferem nesse resultado. Tá certo? Outra aplicação, agora voltando para a parte do inventário, estimação do volume com reposição parcial de parcelas. Esse procedimento é muito tranquilo e já usado há bastante tempo. Eu vou em campo e vou mensurar somente 50% das parcelas em cada ano. No primeiro ano eu vou mensuro o primeiro inventário, na verdade eu vou mensuro só as parcelas pares. Depois estimo o volume das parcelas ímpares. E no outro ano eu faço o contrário, meço as parcelas ímpares e estimo o volume das parcelas pares. Isso eu consigo reduzir muito a quantidade de parcelas medidas em campo. Então eu vou utilizar as observações de uma parcela para estimar os valores de observação de outras parcelas. Esse ganho é muito significativo na utilização de rede, que aí eu consigo fazer essa modelagem, consigo fazer essa estimação dando um bom resultado. Olha, por exemplo, a aplicação desse método para 12 fazendas, volume em metros cúbicos por hectare, relação entre os valores observados e estimados para cada uma dessas fazendas. Então, medindo só metade das parcelas e estimando as demais parcelas, que é o volume das demais parcelas. Esse processo dá uma redução de custo na casa dos 40% a 50% de aplicação do volume de metade das parcelas. Mas o fato de você medir metade das parcelas não vai te dar uma redução de 50% direta nos custos, porque você tem uns custos administrativos que se mantém fixo e mesmo o deslocamento ainda continua sendo grande. Então o custo com deslocamento é um pouquinho maior, tá certo? Outra forma de utilização da tecnologia é a estimação da produtividade média de plantios florestais em áreas sem inventário. Essa é uma questão que já é estudada há bastante tempo e diversas formas de modelagem matemática para fazer isso, e algumas bem complicadas ou bem complexas de se entender, mas é uma questão como é que você vai estimar o quanto que uma área vai produzir sem ter um plantio lá, sem você nunca ter plantado eucalipto lá, em função das variáveis ambientais e climáticas, quanto que aquela área tem possibilidade de produção. Não uma produção potencial, mas uma produção real mesmo de existência. Então eu vou utilizar para fazer essas modelagens variáveis ambientais, fisiográficas de relevo e edáficas. E vou tentar estimar a produtividade só utilizando essas informações. Então, informações que eu vou obter lá no IBGE ou em outra forma para fazer essa estimação da produtividade. Esse é um exemplo, é uma tese de doutorado, onde foi utilizado informações de solo e de clima para gerar um mapa de produtividade média observada. Então, você consegue estimar produtividades médias em diversas regiões só em função de variáveis ambientais e climáticas. Então, essa é uma outra aplicação. Outra aplicação, ou uma das maiores aplicações que nós temos, é a estimação das parcelas, a utilização de parcelas de modelagem ao invés de utilização de parcelas de inventário florestal contínuo. O inventário em si, utilizado para modelagem de crescimento e produção, ele é uma técnica extremamente errada, é uma utilização errada do inventário. O inventário serve para quantificar estoque atual de madeira, do jeito que ele é feito hoje, na maioria das empresas.
Utilizar essa informação do inventário para prognose da produção é algo bem complicado. E essa é a finalidade principal do inventário: a estimação do ativo biológico e a geração da curva de crescimento e produção. O ativo biológico vem da curva de crescimento e produção, e a curva de crescimento e produção vai ser utilizada também no planejamento de longo prazo. Então, o foco principal é a geração da curva de crescimento e produção. O inventário não foi feito para isso. Para gerar curva de crescimento e produção, você teria que instalar parcelas voltadas para isso. Então, a maior inovação que nós acreditamos do inventário florestal é a gente não fazer inventário. Parar de fazer inventário e começar a fazer modelagem de crescimento e produção, parcelas para modelagem de crescimento e produção. E as parcelas para modelagem de crescimento e produção, elas são focadas. Então, elas são focadas a representar a sua área. Os dados de inventário, eles têm esse problema, eles são representativos da média e não representativos dos extremos de produtividade ou de toda a sua área existente. Então, isso impossibilita a utilização desse dado para a modelagem. Uma modelagem que vai ter muita observação próxima da média, uma quantidade de dados muito próxima da média, vai gerar um problema muito grande na utilização dessa informação para modelagem de crescimento e produção. Vai dar uma tendência de estimação da média, que é uma coisa que geralmente não é tão interessante quando você vai modelar alguns extremos. Então você começa a errar muito nos extremos, porque o seu modelo representa a média e não toda a floresta, não toda a variabilidade. Um sistema que nós utilizamos para isso é o Select. Ele usa uma técnica de inteligência artificial mais pesquisa operacional para gerar ou para escolher os parcelas que serão utilizados para modelagem de crescimento e produção. Aqui, por exemplo, uma curva demonstrando a aplicação do sistema. Os pontinhos são os dados observados, então tem a idade em anos e a produtividade média do povoamento. E a curva azul é ajuste com todos os dados e a vermelha com a utilização do Select. A diferença é que a azul foi feita com 800 e poucas parcelas e a vermelha com 200 parcelas simplesmente. Então, uma redução muito grande na quantidade de parcelas medidas em campo, na necessidade de medir essas parcelas em campo. Então, de 800 parcelas vai passar para 200 parcelas. Muito significativo com relação à redução de amostragem. E quando você observa a relação entre o volume real e o estimado, utilizando o Select, você tem produtividade, aqui em nível de fazenda, você tem uma variação mínima ou quase não tem uma variação para fazer essa utilização. Ok? E isso dá uma redução de custo na casa acima dos 70% para a redução de custo. Ou seja, algo muito significativo para a utilização da técnica. Ok? Outras aplicações de redes neurais artificiais, eu vou mostrar um pouco na parte de inventário e vou mostrar que temos diversas aplicações disso em diversas áreas. A principal dela é o processamento digital de imagens. E como é ideia ou como é filosofia da DAP e do professor Hélio, dos nossos parceiros, a geração de sistemas que façam isso num nível mais alto. Ou seja, eu não vou precisar entender muito de programação ou de sistemas matemáticos complexos para fazer isso. Eu vou simplesmente utilizar um sistema bem alto nível, onde eu vou só aplicar botões e gerar um resultado melhor desse sistema, ou uma aplicação mais básica, mais fácil de ser realizada, para que não haja um gasto de tempo muito grande. Geralmente, para quem está trabalhando, é complicado parar tudo numa empresa onde correria muito grande e aprender um MATLAB, estudar um R da vida. É melhor aprender um sistema que seja mais alto nível e mais fácil de utilização. Um dos grandes problemas é determinar, que nós temos na área florestal, determinar o fator de empilhamento de áreas de pilhas de madeira em campo. Isso é extremamente complicado. Ou você cumba aquilo tudo, mede aquele monte de madeira, determina o fator de empilhamento, ou você joga um método lá do quadro
quadrado lá e faz alguma contagem, que também é uma medição que também gasta um tempo muito grande para se fazer, ou você simplesmente tira uma foto, leva para o sistema e ele vai te falar qual que é o fator de empilhamento, ou qual que é a relação entre espaços vazios e madeira, ou área seccional da foto, que é, na verdade, seu fator de empilhamento. Simples assim, você simplesmente tira a foto da pilha, da parte frontal, se conseguir pegar a área seccional de toda a madeira, e você classifica em madeira espaço vazio, o que gera um resultado fantástico. Aplicação fantástica. E com o fator de empilhamento, você simplesmente agora mede o estéreo da pilha e multiplica pelo fator de empilhamento. Você vai ter o volume real em metros cúbicos. Outra aplicação do processamento digital é a determinação do índice de sobrevivência. Isso aqui é uma foto de Vant, onde nós vemos as mudas de um plantio de eucalipto. Então, ao invés de eu mandar a equipe de campo ir lá e lançar uma parcela para quantificar a sobrevivência desse povoamento, eu simplesmente passo o Vant, tiro uma foto e levo para o sistema, um sistema um pouco similar ao Neurodic, onde eu faço a classificação do que é planta e do que é espaço vazio e conto. Eu faço essa contagem para saber quantas árvores eu tenho de sobrevivência. É uma outra aplicação. Outra aplicação também no processamento digital, com o mesmo sistema, é a determinação do índice de área foliar. Determinar um índice é geralmente algo que demora um pouco, na verdade nem tanto, é uma aplicação tranquila, contudo de extrema importância para o setor. Determinar a quantidade de copo interfere diretamente na mata competição, na ocupação do espaço de aquecimento, necessidade de desbaste e outras coisas que são necessárias ao engenheiro florestal. Então você simplesmente uma foto, leva para o sistema e ele quantifica quanto dessa área é ocupada por vegetação. Ok? Outra aplicação é a determinação da área afetada por doença. Você tira uma foto e às vezes você tem dois clones diferentes. Você quer determinar qual é o mais resistente a determinada doença, ou qual é o mais suscetível. Você tira uma foto das folhas infectadas e leva para a classificação e determina qual é a área afetada por aquela doença. E você consegue quantificar isso de uma maneira fantástica e conseguir distinguir qual dos clones é o mais suscetível, mais resistente à doença. Outro projeto, como eu falei, a DAP é uma empresa voltada para inovação tecnológica. Esse é um projeto do RAI, aprovado no edital do CNPq, que visa patrocinar a inovação nas empresas. É um projeto desenvolvido pela professora Cassinha e o professor Benedito. E a ideia desse projeto é, a partir de uma fotografia digital, você identificar se o carvão é de uma origem de uma espécie de eucalipto ou de uma espécie nativa. Por exemplo, esses dois são fotos, são fotografias de carvão, e você conseguir identificar qual desses carvão veio de uma espécie nativa ou qual veio de um plantio de eucalipto. Isso é muito uma necessidade, a maioria dos órgãos de fiscalização, porque às vezes o órgão estadual apreende uma carga de carvão e é complicado para determinar a origem desse carvão vegetal. Okay? É um sistema Charcoal ID que nós utilizamos para fazer tal aplicação. Então ele faz diversas transformações nessa imagem, identifica qual dessas imagens é de nativo ou qual é um carvão de eucalipto. Outras inovações a DEAP apresenta. Nós temos diversas inovações nesse ramo, mas vou parar por aqui pelo tempo. As inovações em planejamento basicamente são diversas. Então, para planejamento de longo prazo, são muitas inovações. O sistema de otimização RPF é um sistema gratuito também, com solver embutido, heurísticas e outras formas de planejamento para utilização a longo prazo. O longo prazo tem a função de definir N coisas que norteiam, N parâmetros, N premissas que norteiam o funcionamento da empresa ou a existência dessa empresa
para os diversos anos, o que a empresa vai ter que fazer, quanto de área vai ter que cortar, quanto de madeira vai poder vender, quanto ela vai ter que comprar, o que ela vai fazer, que cenários, ou como que ela vai minimizar a variação de mão de obra, ou a variação de áreas cortadas, ou minimização disso, para ter um melhor rendimento a longo prazo, ou existir a longo prazo. As principais inovações da DAP vão além das aplicações básicas de longo prazo, de soluções de modelos de programação matemática, mas aplicações que levam em consideração técnicas heurísticas para aplicação diretamente no modelo. Não existe mais ou é inconcebível gerar um modelo matemático e tentar resolver ele depois. É melhor você aplicar heurísticas ou algoritmos direto no seu modelo, no seu problema matemático, no seu problema de planejamento, ao invés de gerar um modelo matemático extremamente grande, que é o que a gente sempre fez, e tentar resolver esse modelo por outras técnicas. Sempre utilizando o RPF e ele serve para gerar esse planejamento de longo prazo e aplicar essas diversas heurísticas de formas de utilização. Tá? Novamente, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é meu e-mail, danielpenote@dpflorestal.com.br. Pode entrar em contato, nós fazemos questões de resolver. Caso queiram os sistemas, é simplesmente entrar na página do Neuroforest, procura lá neuroforest.cz.com.br e todos os sistemas, é só fazer um cadastro simples lá, todos os sistemas estão disponíveis para download e utilização. Fiquem à vontade para usar e divulgar a tecnologia. O que nós temos é uma tentativa grande de divulgar o conhecimento desenvolvido pela empresa ou desenvolvido pelas universidades, que às vezes não chega a quem realmente precisa, que é você, que trabalha na área, que é um estudante, que é um pequeno empresário, que é um pequeno proprietário, que é um extensionista, que precisa de tecnologia e às vezes fica sem essa disposição de tecnologia desenvolvida pelas empresas. Então entra no sistema, baixa e entra no site, baixa os sistemas e pode usar tranquilamente para fins não comerciais. Então, caso necessite de utilização, entre em contato de consultoria sobre sistemas, entre em contato que nós atendemos na maior boa vontade. Novamente, obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição sobre isso. Ok? Tchau, tchau.